e saiu. Deus, ele tem uma chamada. Abrão, ele vai dizer que eles moravam ali, aonde a idolatria, aonde as coisas mundanas acontecia. E Deus então escolheu essa família para ser, vamos dizer assim, o princípio de uma redenção da raça humana, para que a raça humana fosse alcançada pela graça, pela misericórdia do Senhor. E Deus chega a Abraão e disse: Abraão, eu estou palavreando aqui, Abraão, eu preciso de você numa missão, mas eu quero que você saia do meio dessa gentarada, como diz o menino lá, dessa gentalha, né? E se vai por uma terra que eu te mostrarei. Quer dizer, você tem que sair pela fé. Então Abrão diz para o seu pai Terã: ó pai, Deus me falou assim, assim, assim. E a Bíblia diz que tomou Terã, Abrão, seu filho, o sobrinho de Abrão, que é Ló, neto de Terã, que era o filho de Arã, e saíram do Ur dos Caldeus, né? E saíram por fé. E a Bíblia vai dizer nesse sermão que há uma consequência em toda a vida, das nossas vidas, da minha e da tua, quando não seguir plenamente o chamado de Deus. Deus, ele tem um chamado específico para cada vida. E quando nós não obedecemos na íntegra, nós pagamos consequência. Então, nessa palavra, meus irmãos, de hoje, eu quero, aleluia, nós iremos refletir sobre um tema essencial para as nossas vidas, para a nossa caminhada, para a nossa jornada de cristã, para que nós não venhamos estacionar na fé, para que a gente não venha parar na caminhada, aleluia. Quando nós olhamos para a vida de Terã, que é o pai de Abrão, lá na frente Deus vai mudar o nome dele para Abrão. No entanto, era Abrão. Nós aprenderemos lições que servem para os nossos dias de hoje. São lições profundas sobre o perigo de nós começarmos bem na fé. Mas, para antes de alcançar o destino que Deus tem para nós, muitas vezes as pessoas aceitam Jesus como Salvador. Começa todo empolgado, começa todo animado, mas de repente ele começa a tirar o pé do acelerador. Ele começa a perder potência. E daqui a pouco, sem dar seta, ele encosta. Embora ele estivesse, tanto Terã como Abraão, ele estava iniciando a sua caminhada rumo a Canaã. Enquanto nós estamos caminhando em rumo a Canaã celestial, a nova Jerusalém, aleluia. Mas nós vimos que Terã, ele nunca chegou lá, pois parou em Arã. Diz a Bíblia que ele morreu ali em Arã. Nós não podemos, meus queridos irmãos, permitir que obstáculos como dores do passado, circunstâncias difíceis, venha impedir eu e você de nós caminharmos. Quantas pessoas, às vezes, surgem problemas
que é até solúvel, mas não querem mais caminhar. Começou bem, começou com a potência, mas de repente, por qualquer coisa, ele vai desanimando. Por qualquer motivo, ele vai olhando os obstáculos. E o que acontece? Ele vai parando. Mas nós que temos o Consolador conosco, nós que temos a Bíblia como regra de fé, nós que temos o estímulo do nosso querido e Salvador Jesus Cristo, através do Espírito Santo, nós podemos evitarmos esses erros e continuar progredindo rumo à Canaã celestial. Aleluia! Essa Canaã celestial é a terra da promessa. Nós temos que caminhar. Moisés, quando estava ali com o povo no deserto, Deus disse: Moisés, diga ao povo que marcha. A obrigação nossa é marchar. Aquilo que nós não podemos realizar, Deus ele vai trabalhar por nós. Deus ele vai realizar por mim e por você. Aleluia! Então nós vemos alguns pontos que podem impedir nós de caminharmos. Quando Deus escolheu essa família, no capítulo, aleluia, ali no capítulo 9 do livro de Gênesis, precisamente no versículo 26, ele vai dizer assim: e disse, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Aleluia! Nós vemos ali que a semente de Sem vinha já uma geração. Terã era descendente de quem? De Sem, que era filho de Noé, através da qual a linhagem da promessa messiânica foi preservada. Aleluia! Se nós estudar a genealogia de Sem, é destacada para mostrar a continuidade da promessa de Deus. Aleluia! Então, irmão, hoje eu estou com um pouco gripado. E nós vemos que Terã fazia parte de uma linhagem abençoada, com um legado de promessa. A linhagem dele tinha uma promessa. Aleluia! Pertencia a uma linhagem espiritual. É um privilégio. Foi um privilégio. Mas requer o quê? Fidelidade. Para cumprir o propósito de Deus, nós precisamos de fidelidade. A paz de Deus, seu irmão Samara, Verônica. Irmãos, quantos de nós, muitas vezes nós não interessamos pela nossa linhagem, mas você faz parte de uma linhagem, de uma promessa de Deus. Deus nos escolheu para nós herdarmos a pátria celestial. De antemão, Deus já tinha determinado, através do Espírito Santo, a conquista dessa terrinha nossa, chamada coração. E nós o aceitou a Cristo como passaporte, como chave de entrada para entrar nesse reino. E muitos têm vindo nessa caminhada. Muitos vêm empolgados, anunciando, pregando. Mas apesar da circunstância, dos percalços encontrados, parece que desanima. Nós ficamos como funcionário de museu,
só lembrando do passado, esquece de olhar para frente, a promessa que Deus tem. Mas Terã, ele estava ali, de carona com seu filho Abrão, porque a promessa era para Abrão. E ele acompanhou, aleluia, Deus abençoe Marcelene. Ele acompanhou Abrão. Apesar disso tudo, ele nunca foi um crente. Ele nunca se converteu. Sempre foi um idólatra. Nós vimos que quando Josué disse ao todo o povo ali, naquela caminhada para a terra prometida, assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente, vossos pais, Terã, pai de Abraão, e pai de Nor, habitaram da além do rio e serviram outros deuses. Quantos irmãos, muitas vezes, as pessoas estão até no seio de uma igreja há tanto tempo, e eles até cantam, ele até faz uso da palavra de Deus, mas a idolatria está no coração. Ele nunca se converteu, ele nunca abriu mão das coisas mundanas. Ele ainda está com os deuses estranhos no seu coração. Isso impede a caminhada. Aleluia! E nós vemos que Josué, ele lembra o povo que antepassado, incluindo Terã, servia a outros deuses, além do Deus verdadeiro. Terã, ele aceitava que existia um Deus vivo, um Deus da promessa, um Deus que chama, tem um chamado específico, mas dentro dele disse: eu não abro mão dos meus antepassados, eu não abro mão daquilo que eu aprendi, que meus pais me ensinaram. Ele era um idólatra. E muitas vezes, irmãos, nós deparamos com irmãos dizendo: mas no passado Deus fazia isso, Deus fazia aquilo. O nosso Deus ainda é o mesmo. Mas muitas vezes, eu me lembro quando Jesus às vezes ia ressuscitar algum corpo, e entrava ali só Jesus, alguns discípulos, e os pais, e os outros ficavam por lá de fora, porque era incrédulo. Eles não criam em milagre. E nós muitas vezes, a igreja, se nós falamos na nossa linguagem dizendo: mas hoje os cultos estão peso, porque a pessoa está ali de corpo presente, mas o coração está idólatra, está com outros deuses, com outros pensamentos negativos, está adorando outros deuses. E isso impede Deus operar. Aleluia! Apesar de Terã, da sua herança, envolveu na idolatria. A Bíblia diz que a biografia de Terã vai dizer que ele era fabricante de deuses estranhos. Ele ganhava vida vendendo essas coisas de barro, de gesso. Mas ele queria fazer parte. Mas ele não queria largar, abrir mão das coisas do mundo. Essas coisas que impediam Deus trabalhar. E talvez hoje eu estou falando com alguém que até participa de uma comunidade evangélica.
de um ministério, mas ainda não abriu mão da sua caixa preta, da idolatria, dos costumes, das feitiçarias. Nós estamos vendo hoje, irmãos, essas igrejolas com rituais estranhos. Deus não está nesse meio não, meu querido. As coisas de Deus é santa, é pura. Enquanto nós não abrir mão dessas coisas, Deus não irá abençoar a tua igreja. Aleluia! Nós vemos que a Bíblia, ela diz que a idolatria é uma coisa perigosa, constante, e pode até desviar aquele que tem um legado espiritual. Você pode até ser um crente assíduo na igreja, mas se você é uma pessoa que não aceita a correção, que não aceita a palavra da verdade, que não aceita ser orientado, você precisa rever os teus conceitos. Você precisa reverter os seus olhares para a palavra de Deus, para que não venha destruir tanto você como aqueles que te acompanham. Aleluia! Nós vemos que recebeu o conhecimento da salvação através de Abraão. Seu pai, através de Abraão, ó pai, o Deus mandou que eu saísse do meio da minha família, porque ele tinha uma grande promessa para mim. Aleluia! E o pai de Abraão, Terã, disse, não, eu também vou. Eu também sou filho de Deus. Todo mundo quer a bênção de Deus, mas não quer pagar preço, né? Procura praticidade, uma logística mais favorável. É o famoso Gerson, quer levar vantagem em tudo. Mas quando fala de nós entrar pelo caminho, muitos acabam desviando. Aleluia! Nós vemos no capítulo 12 aqui de Gênesis, e o verso 1, diz o Senhor Abraão, sai da terra da tua parentela. Quem era a parentela de Abraão? Era seus pais. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não está chamando toda a família, Deus está chamando Abraão. Às vezes Deus está te orientando nesse dia, meu irmão. Saia de perto dessas pessoas que só murmura, fala mal de todo mundo, reclama de tudo, e você fica colado. Isso pode afetar a sua caminhada de fé. Isso pode te induzir a perca da salvação. Pode você perder a marcha da caminhada para a nova Canaã. Aleluia! E nós vimos que Deus chama Abraão para deixar a sua família, porque Deus conhece todos. O propósito era para Abraão e não para Terã e nem para Ló. Ou Terã talvez tenha ouvido como Deus chamou Abraão e disse, não, eu estou dentro, eu não vou perder essa bênção. Se é cabe meu filho, cabe eu também. Irmãos, às vezes um pensamento errado destrói todos os projetos de Deus. Uma batatinha podre estraga todo o saco de batata. A promessa de Deus é para você, não é para todos os seus amigos. Deus está falando de chamada específica. Talvez Deus te chamou para um ministério,
para uma intercessão, para uma cooperação, para um ministério de louvor, para o ministério da pregação. E você quer levar toda a tua corriola, amigos, parentes e aderentes? Cuidado, cuidado. E Abraão, então, ele compartilhou o plano da salvação com seu pai. Através do quê? Através de Abraão. Ali, Abraão viu uma oportunidade de uma redenção. Opa, vou agarrar essa benção também. Irmão, a salvação é individual. A benção que Deus tem para você, não tem para mim. Eu vejo quantas pessoas invejosas. Eu quero ser usado igual a irmã Cicrana, igual a irmã Maria, igual a irmã fulana, igual a irmão fulano. Irmão, e procura puxar o tapete, como diz o ditado. Mas o que Deus tem para mim não tem para você, rapaz. O que Deus tem para você não é para mim. O nosso Deus não é Deus de confusão. Fica na vocação que foi chamado. Aleluia! Mas Terã teve a chance de seguir a direção com Deus, mas a sua resposta foi parcial. Aleluia! Nós vimos um bom começo de Terã, mas chegou apenas até Harã. Aleluia! Quantos meus irmãos têm iniciado bem, têm caminhado bem, mas diz: olha, eu não consigo ir, mas vou até aqui. No verso 31, em pauta aqui, ele disse: tomou Terã, Abrão seu filho, Ló, Harã, seu sobrinho Ló, e vieram até Harã. E habitaram ali, a Bíblia diz. E foram os dias de Terã 205 anos. Olha, irmão, eu quero dizer quantas pessoas estão aí vivendo de carona, mas ainda não tem uma intimidade com Deus, não tem uma postura espiritual com Deus. Aleluia! Ele saiu lá de Ur, dos caldeus, da Caldeia, com o intuito de chegar a Canaã, de ser a família abençoada por Deus, mas parou em Harã e ali estabeleceu um início de caminhada perfeita, sem nenhum erro. Mas isso não é suficiente, irmão, para dizer estou salvo. É necessário perseverar até o fim. Você pode ter começado bem, mas se você parou na caminhada, se você desanimou, você não conquistou a vitória. Daniel, que Deus abençoe, Roberto, Josi, a Monique, que Deus abençoe a Monique, de maravilha, um abraço. Lidão, oh glória a Deus, lindão no meu coração, obrigado meu querido, filho, neto e bisneto, e Monique, Maria e Manu, e Josi. Então, irmão, quantos, às vezes começa, mas se parou na caminhada, ele não alcançou a vitória. Daniel, diante de tantas lutas e perseguições, Deus disse: Daniel, tu, porém, vai até o fim. Se você, meu irmão, estou falando com você que parou, você que desanimou da caminhada, você que está estacionado, eu sou crente em casa, isso é conversa para boi dormir. Volte a caminhar, volte para o teu lugar,
Porque Terã viveu 205 anos, mas não alcançou a promessa. Porque ele começou bem, mas não chegou ao seu final. Aleluia! Parar no meio do caminho pode impedir o cumprimento do propósito de Deus em nossas vidas. Eu estou dando um tempo. Na caminhada de fé não dá tempo, irmão. Nós não temos que parar, nós temos que caminhar. Na nossa caminhada de fé, eu estou dando um tempo. Jesus vem e você fica aí com o tempo. Por isso, se você está parado, se você está desanimado, não, mas eu sou crente. A Bíblia diz que até o diabo é crente, mas ele não obedece. Não basta você ser crente, você tem que ser filho de Deus. O filho sempre está falando com o pai todo dia, tem intimidade com o pai, na oração, na comunhão, no partir do pão, na doutrina. Que filho é esse que não visita a casa do pai? Que filho é esse que não vem ver os seus irmãos? Começa bem, termina mal. Mas tu, porém, vai até o fim. Não seja o seu desânimo um impedimento de você alcançar as bênçãos de Deus. Não é assim? Deus abençoe a Manfran, irmão Ronaldo Caiabu, nosso abraço. Então, quantos nós vemos, irmãos? Começa bem, mas começa a olhar de um lado e para o outro. Olhar para a falha de um, a falha de outro. E diz, estou desanimado. É falta de oração. É falta de comer o papazinho do céu. Um mocotó com pimenta, meu irmão. Glória a Deus. Deus diz para Elias, levanta e come, porque longa é a tua caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. E isso, irmão, as influências negativas impedia Abraão de seguir a sua viagem. Porque o pai estava palpitando. O pai estava dando conselho, muitas vezes, para ele não avançar. Mas a Bíblia vai dizer que Arã, ele permaneceu ali. O que atrasou a jornada de Abraão até Deus chamou novamente a morte de Terã. A Bíblia diz que ele viveu 205 anos. É isso? 205 anos e morreu em Terã. Todo esse tempo, os palpites, os conselhos negativos de uma pessoa que não acredita no poder de Deus, no agir de Deus, impede a irmandade a caminhar, a ter o olhar. Nós vemos no deserto, quando aquele povo começou a dizer, não, se Deus fala com Moisés, tem que falar comigo também. Se Deus faz assim com Moisés, eu também sou homem de Deus. Cuidado, ô bonitão. Deus disse, Moisés, chegou no meio do povo do arraial e disse, ei, escuta aqui, ó, seus cabeças de bagre. Com Moisés eu falo face a face. Se eu tiver a falar com vocês, eu falo através de Moisés. E ali, criaram um racha. Deus disse, Moisés, quem é por você, está ao seu lado, fica ao seu lado direito. Os outros que é contra os cabeças de pica-pau, ficam ao lado esquerdo. Se eu não fazer coisa nova hoje, abrir a terra, eu vou engolir esse povo. Quantos acham que é mais crente do que os outros? Quantos que acham que tem que obedecer o palpite? A igreja do Senhor, irmão, em todos os aspectos, ela é dirigida pelo Espírito Santo e não por palpiteiro, não por pessoas que não têm visões. E a Bíblia diz que
Deus abriu a terra e destruiu a todos. E Deus então Ele precisa de pessoas que ajudam em oração. Deus precisa de pessoas que estimulam a caminhada. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não deixa que as influências negativas pode atrasar e impedir a marcha da sua chamada. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quantos irmãos têm impedido a sua chamada? Porque fica ouvindo palpiteiro, fica ouvindo conselhos de pessoas que não têm visões espirituais. E isso traz uma coisa negativa para as suas vidas e impede a sua chamada. Quem te chamou foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. João capítulo 15, verso 16. Jesus diz assim: não foi vocês que me escolheu, mas eu escolhi a vós e nomeei, para que vocês vão e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedir no meu nome, o meu Pai fará. Então, meus queridos, não deixa as influências negativas atingir a tua chamada, atrasar a tua chamada. E qual foi o fim de Arã? A Bíblia diz que ele não entrou na terra da promessa, que é o versículo 32, aonde eu vou terminar concluir dizendo: e foram os dias de Terã 205 anos, e morreu Terã em Arã. Oh, glória! Terã morreu em Arã e nunca alcançou a terra prometida, irmão Daniel dos Santos. Aleluia! Quantos irmãos, eles acham que estão ali servindo a Deus, mas não aderem à palavra do Senhor. Oh, glória a Deus. Um abraço, Manuzinha de Marília, ou de Maravilha. Então, irmão, não fica escutando palpiteiro, pessoas que não têm vida no altar, pessoas que não têm conhecimento. Não deixa impedir a sua chamada. Só vai na igreja o dia que tem pregador de fora. Levanta a tua cabeça, rapaz. Crente que é crente não vive de campanha. Quem vive de campanha é político. A igreja do Senhor está marchando. Oh, glória a Deus. O Salmo 122, ele diz: alegrei quando disseram, vamos para a casa do Senhor. A nossa fé requer obediência, meu querido. Complete perseverança. Vem as lutas, vai firme. Vem as turbulências, fica firme. Levanta os burburinhos, olha para Jesus. Aleluia. Jesus não te chamou para você ser analista de culto. Não. Ele chamou para você ser um adorador. Aleluia. Ele chamou você para ser um adorador. Ah, eu vou falar para o pastor fazer assim, assim, assado. Oh, meu querido. A igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor. Por isso, cuidado para não morrer em Arã. Cuidado para que não venha ser pedra de tropeço. Aleluia. Embora que Terã tenha vivido 205 anos, não conseguiu viver uma transformação em sua vida. Quantos irmãos tá com os dentes, caiu os dentes de estar na igreja, mas ainda não teve uma conversão total, ainda não teve uma transformação, ele ainda vive a velha vida, ainda vive o costume lá de fora,
ainda vive uma vida de escutar, palpiteiro. Saiu de Ur, mas não deixou o passado para trás. Quantos ainda, irmão, precisa ser convertido? Converter, deixar os maus caminhos. Quer as modinhas, cantar as modinhas do mundo ainda, no púlpito, e dizer: eu sou cantor. Rapaz, às vezes, como o pessoal fala comigo, que o tom de voz que eu canto é dó. Dó de ouvir quem está ouvindo, porque é desafinado. Meus queridos, as coisas de Deus não é do nosso modo. Nós podemos ter 205 anos, mas se nós não se converter, no céu não vai entrar. Aleluia! Deixa as coisas do mundo, deixa o passado. Parece que as dificuldades, as angústias, parece que perseguia, e ele acabou habitando até o fim da sua vida em Harã. Ali parou, estacionou. E aí o que acontece, irmão? Abrão teve que ficar ali com seu pai. Atrasou as bênçãos que Deus tinha para ele. Mas quando Terã morreu, o pai morreu, ele se viu livre. Não tinha ninguém para palpitar. Meu amado, o que Deus tem para você, falou para você, não fica pedindo opinião. Paulo diz que quando o Senhor me chamou, quando o Senhor me chamou, eu não fui consultar carne, eu não fui consultar sangue. Ele estava dizendo: eu não fui consultar meus parentes, pedir opinião para meus parentes, para meus pais. Eu logo atendi o chamado do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Isso simboliza, meu querido, que Terã terminou a sua vida preso à mesma tristeza e perca que sofreu. Perdeu tempo, nem aproveitou o mundo e nem serviu a Deus, porque ele não queria abrir mão das suas tradições. Quantas pessoas não abrem? Não, eu aprendi assim, ninguém me muda. Ô, Terã, se converte, Terã. Não, minha avó me ensinou assim, minha mãe ensinou assim, e assim vou morrer. Vai morrer, não vai entrar na terra prometida, cabeça de martelo. Se converta, rapaz. Se converta, mulher. Aleluia. Por isso que Jesus disse: aprendei de mim que eu sou manso e humilde. Aleluia. Quantos Terã nós temos? Nós começamos bem na nossa caminhada, com entusiasmo, mas podemos encontrar presos no passado. Ai, minha avó morreu nessa religião, minha mãe também, e eu estou aqui, mas também não vou mudar. Ô, Terã, vai ficar aí o resto da vida e vai perder a bênção, né? Aleluia. Por isso, meus queridos, eu digo para você, é momento de nós rever os nossos conceitos. A lição deixa aqui, deixa o passado para trás. Terã saiu de Ur, mas não deixou as dores, não deixou as angústias, não deixou a idolatria, não deixou os velhos costumes. Eu deixo essa palavra para que você permaneça na caminhada, olhando para o Senhor. Vamos ficar com essas lições, irmão, para que nós tenhamos uma nova dimensão de vida, um novo olhar. Não faça como Terã. Deixou a jornada incompleta. Saiu, mas não chegou. É crente, mas não alcançou. É obreiro, mas não se converteu. É missionário, mas não aprendeu. É igreja, mas não tem a graça de Deus. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus.